Olha, desde a última sexta-feira que o estado de Alagoas vem sendo fortemente castigado por chuvas e é em todo o estado de Alagoas, mais moderado em um canto, mais forte em outros. O fato é que tem muita gente estranhando, né? Nós estamos hoje no dia 7 de novembro e as chuvas ainda continuam caindo com força aqui em nosso estado. Vamos tentar compreender. Já está na linha o meteorologista Emanuel Teixeira, que a gente agradece, viu, Emanuel? Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos. Pô, não era para a gente estar as margens ali da Pajuçara, Ponta Verde, com bastante protetor solar embaixo de um guarda-sol bem grande, não, Emanuel? O que é que está acontecendo? Pois então, Elias, a questão, Elias, é o seguinte, foram alguns sistemas meteorológicos, né, que ocorreram para ter causado essas chuvas. Uma delas é um ciclone que se formou no sul da Bahia, né? Esse sistema fez com que se transformou, né? Formou um outro chamado frente fria, que avançou ainda para a Bahia, só que em direção ao oceano. E o outro sistema de níveis médios e altos da atmosfera é conhecido como VCAM, que é o vórtice ciclônico de altos níveis da atmosfera. Esse sistema, a gente vai falar muito dele durante até a estação do verão, né? Que também é um sistema de baixa pressão, só que ocorre em altos níveis da atmosfera. Então foram esses fatores responsáveis para ocorrer chuvas, bastante chuvas, desde sexta-feira até o dia de hoje, Elias. Essa é uma situação bastante interessante porque choveu muito. A gente tem ideia em milímetros o quanto choveu de sexta-feira para cá, Emanuel? Sim. Olha, em algumas cidades aí temos registro aí em torno de 140, 150 milímetros, enquanto a média, tanto aqui no litoral como na Zona da Mata, a média chega em torno de 49, 50 milímetros. É uma média climática assim baixa, entendeu? Porque o mês de novembro não se chove muito. Portanto, a média de chuva aí é muito baixa. Portanto, a chuva que tem ocorrido foi um pouco mais elevada, né? Quer dizer, choveu praticamente quase que 3 vezes a média. Já no sertão choveu, mas foi um pouco, né? Abaixo do esperado, né? Vamos supor, no sertão, a essa época chove em torno de 60 milímetros por aí. Aí já tem registro aí de 120, né? Também ficou acima da média. Mas, Elias, a boa notícia é que essa chuvas vão ficar até hoje, né? Até segunda-feira. A partir de terça-feira, aí sim as condições melhoram bastante, o sol aparece entre nuvens, e aí vamos ter aí toda a semana com predomínio de sol entre nuvens, Elias. Então quer dizer que dá praia aí no próximo final de semana. Há essa possibilidade por enquanto. Possibilidade. É assim mesmo, né, Manuel? Em meteorologia, a gente hoje, quem tem um pouco mais de idade, sabe da dificuldade dos meteorologistas no passado em prever com um pouco mais de antecedência e com um pouco mais de assertividade, dadas as condições de monitoramento que eram realmente, aqui no Nordeste principalmente, a gente não tinha equipamentos que nos ajudassem nisso. Mas hoje parece-me que não. Hoje a gente já tem equipamentos que dá com uma certa previsibilidade e um nível de assertividade também muito alto, o que significa dizer que as defesas civis e o pessoal da pecuária, da agricultura, tem um tempinho, né, para se acomodar e tomar algumas atitudes que são necessárias para garantir a vida e as questões todas relacionadas ao campo, Emanuel. Exatamente, Elias. Porque antes, né, há um tempo atrás, a gente passava por uma dificuldade, primeiro por equipamentos meteorológicos, né? Aí estou me referindo às estações meteorológicas. Eram muito poucas. E isso dificultava a gente ter informações, né, das condições meteorológicas, isto é, da temperatura, do vento, da pressão. Então, poucas estações meteorológicas fazem com que a previsão do tempo seja um pouco confiáveis, entendeu?
Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, com supercomputadores e etc., então ampliamos a rede de estações meteorológicas, né? Então o Brasil está bem com essas estações bem distribuídas, entendeu? Então nós recebemos bastante informações, essas informações são mandadas para os modelos meteorológicos que rodam no supercomputador, e isso nos dá mais confiabilidade na previsão. E falando um pouco sobre isso, Elias, desde o ano passado, né, que eu venho sempre falando aqui, desde que me tenho a oportunidade de falar, é sobre aquele fenômeno climático Laninha, né, que desde 2020 ela vem atuando e não deu trégua, certo? Esse ano ainda é um ano de Laninha, deve permanecer até março de 2023, e toda vez que ocorre o fenômeno Laninha, nós temos chuvas aqui para a região Nordeste, que devemos ficar mais uma vez sob alerta em relação a esse fenômeno, Elias. Bom, são duas crianças bastante peraltas. Essa é aquela do Oceano Pacífico, é isso? Exatamente, é o esfriamento das águas, né? Onde a temperatura dessas águas fica acima da sua média climatológica. As águas ficam mais frias do que o normal, entendeu? E isso, quando a gente tem aí quando ocorre um fenômeno Laninha, isso mexe com os padrões dos ventos, né? E faz com que traz mais umidade aqui para o Nordeste, com isso bastante chuva. Me refiro no período chuvoso, né? De abril a julho. Claro, eu quase acreditei que era primavera mesmo. Olha, isso aí já é um reflexo da Laninha, certo? Porque ficou com temperatura de primavera. mas vai aumentar um pouco. A gente vai ver que agora, agora a partir de terça-feira, o sol vai começar a aparecer um pouco mais, e a tendência agora até chegar no verão, que é agora, no dia 21 de dezembro, da início da estação do verão. Então, aliás, né, Elias, é bom ficar claro o seguinte, porque a estação de verão é a estação de chuva, né? Climatologicamente falando, a estação de verão é uma estação de chuva. Por quê? Porque é uma estação quente. Então, aquela combinação calor e umidade é que provoca chuva, entendeu? Então, o ditado popular, ele tem a ver quando o pessoal às vezes sente muito calor, meio abafado, diz, olha, isso é um sol de chuva, um calor de chuva. Tem a ver essa expressão? Porque quando ele fala em calor, nós meteorologistas nos referimos em níveis médios e altos da atmosfera, entendeu? Então já é naquela parte superior. Quando a gente fala em calor superficial, sim, tem alguma coisa a ver quando algum sistema, alguma umidade que vem do oceano se aproxima e encontra essa área aquecida. Aí pode provocar essa pancada de chuva. Mas quando a gente se refere em calor, né, o ar aquecido, estamos falando em níveis médios e altos da atmosfera. Agora, Emanuel, aproveitando aqui, eu ouvi te pedindo para você explicar essa medição em milímetros, 120 milímetros, 140 milímetros, 100 milímetros. Como é que vocês chegam a essa conclusão? Isso é num metro cúbico, isso é no espaço? Como é que é isso? Porque a chuva, ela é medida em altura, certo? Então, 1 milímetro de chuva é equivalente a 1 litro de água por 1 metro quadrado. Você mede 1 metro quadrado e joga aí 1 litro de água. Para você ter uma ideia, 1 milímetro apenas já é uma quantidade bem boa de água, né? 1 litro de água no metro quadrado já mede 1 milímetro de chuva. Portanto, se a gente tem aí um torno de 30 milímetros, 40, 50 milímetros, é bastante água. Agora imagine 160 milímetros, 200 milímetros de chuva, né? É muita água no metro quadrado. Emanuel, só para a gente concluir aqui, bom, as pessoas podem se tranquilizar um pouquinho mais. Hoje a gente deve ter chuva mais moderada do que teve ontem. Amanhã, quem sabe, um pouco de sol, um pouco de chuva ou algo nesse sentido. A tendência é arrefecer isso que vem acontecendo desde a sexta-feira.
a área de estabilidade já começou a enfraquecer bastante, né? A frente fria que estava na Bahia já foi para o oceano, lá no meio do oceano. O Vircão, que é o vórtice ciclônico, que está formado sobre o oceano, já enfraqueceu. Então, o que resta agora essa nuvem dissipar, né? O sol começar a aparecer. Hoje, essas nuvens estão indo um pouco para o agreste, e deve chover também nessa região e também no sertão. Agora à tarde o sol deve aparecer entre algumas nuvens, deve melhorar, né? Essa nebulosidade deve diminuir bastante. Porém, a partir de terça-feira, sim, a população pode ficar tranquila, porque o sol vai predominar entre algumas nuvens. Se ocorrer chuva, é aquela chuvinha fraca, isolada, mas a tempestade, Elias, passou. Vem a bonança agora a partir de terça-feira. Muito bem, Emanuel Teixeira, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, é uma satisfação muito grande participar do seu programa. Um grande abraço para você e a todos.